Paomi o, o nije omonja ogun paomi o. O nije o yaya ogun paomi o. Yaya ogun, ogun paomi o. Yaya ogun, ogun paomi o. O nije omonja ogun paomi o. O nije o yaya ogun paomi o. Yaya ogun, ogun paomi o. Yaya ogun, ogun paomi o. O nije omonja ogun paomi o. O nije o yaya ogun paomi o. O nije omonja ogun paomi o. O nije o yaya ogun paomi o. O nije omonja ogun paomi o. O nije o yaya ogun paomi o. E paomi o. O mi o. O mi o. O mi o. Ibaú Iemanjá Odô. Ô Mio, epa, bom dia, minha gente querida, bom dia a todas, a todos e todes, nessa quinta-feira, 26 de junho de 2025. Hoje eu vou falar de Iemonjá, a mãe da vida. Eu gosto muito de Iemanjá. Xangô gosta muito de Iemanjá. Somente Iemanjá consegue acalmar Xangô, não é verdade? Somente Iemanjá tem poder para acalmar a ira do rei. Somente Iemanjá tem a força para tranquilizar a fúria do grande Obá. Iemanjá, a mãe fresca, a mãe da água fresca, a mãe da água pura, a mãe da água genuína, harmoniza, pacifica o coração, a cabeça daqueles que estão agitados, daqueles que estão eufóricos, daqueles que estão completamente desavisados e fora de si. Ela, a mãe do rio, consegue apaziguar uma cabeça perturbada, uma cabeça que está fora de si. Nessa era do desespero, a maioria da cabeça das pessoas estão fora de si. As pessoas vivem um dilema com a sua cabeça, um dilema com o seu psiquismo, um dilema com o seu eu interior, com a sua verdade suprema. A dificuldade das pessoas lidarem com os seus pormenores, com o que elas são, tem colocado cada vez mais as pessoas em situações de desespero e, sobretudo, de ausência de verdade. A maioria das pessoas no mundo de hoje não consegue encarar a sua própria verdade e autonomia diante do seu próprio destino. E Iemanjá é a mãe que conduz, é a mãe que direciona, é a mãe que disciplina, a mãe que permite o filho caminhar nessa terra. Iê Omó Edjá, a mãe cujos filhos são peixes. Todos nós somos peixes nessa metáfora simbólica da grande mãe, do grande útero que gera a vida e que gera todas as coisas. Iemanjá é a mãe que gera todas as coisas da vida, por isso que ela é a mãe da vida. Ela divide com Oxum a água doce do rio. Ela compartilha com Oxum a água doce do rio. Ela compartilha com Oxum o mesmo princípio do rio, a mesma força que mora no rio. É como se elas fossem quase um sinônimo, Iemanjá e Oxum. É como se fosse mãe e filha. É como se fossem irmãs gêmeas.
É como se fosse uma única coisa, porque Iemonjá e Oxum são detentoras do poder que mora nas águas, na água doce sobretudo, ou nas águas de modo geral, no que se refere a Iemonjá, já que toda água que tem peixe, em todas as águas que há peixes, há Iemonjá. Então ela também está no mar, ela também está na água salgada. Talvez, possivelmente, essa é a maior diferença entre ela e Oxum, porque Oxum só está na água doce, Oxum não está na água salgada. Iemonjá também está na água salgada, ela é sereia, ela é literalmente uma sereia. Ela é literalmente uma sereia. Na diáspora, não se interpretou errado Iemonjá, porque ela de fato é uma sereia, então ela pode ser cultuada assim no mar. Houve uma época que alguns tradicionalistas, ensaiando uma postura ortodoxa, tentaram dizer que não podiam cultuar Iemonjá no mar. Mas como não pode cultuar Iemonjá no mar se no Brasil se cultua Iemonjá no mar há quase 100 anos? Iemonjá sempre foi cultuada no mar no Brasil, mas como não pode cultuar Iemonjá no mar? No mar não tem sereia? A sereia mora no mar. A sereia literalmente mora no mar. Então Iemonjá também está no mar, porque ela é sereia. O nome dela é Iê Omó Ejá, a mãe cujos filhos são peixes. Aonde quer que tenha peixes, Iemonjá ali está. Então pode sim celebrar Iemonjá no mar, pode sim celebrar Iemonjá no rio, pode sim celebrar Iemonjá no lago, na lagoa, na cachoeira, aonde tiver peixe, aonde tiver água, aonde tiver vida aquática, vida primeva, ali pode se cultuar Iemonjá, porque ela é a mãe da vida. Ela é o útero que gera em abundância filhos. A metáfora dela ser a mãe de filhos peixes é porque o peixe, quando gesta, né, ele gera multidões de peixinhos, não é verdade? Então, ela é a mãe que gera com abundância. Ela é a mãe que gera com profusão, multidão, não é verdade? Nesta era nossa que a gente vive, retomar a nossa relação com essa mãe divina é importantíssimo, sobretudo entendendo qual que é o papel dessa mãe divina em nossa vida. Nós todos precisamos entender uma vez por todas, nós homens e mulheres, mas sobretudo nós homens, qual que é o papel da mãe divina na nossa vida. Iemonjá é uma das mães divinas. Existem muitas mães divinas. Existem muitas facetas da mãe divina, né? Iemonjá é uma dessa faceta da grande mãe, da grande deusa, né? Oxum também é uma faceta, Oyá também é uma faceta, Obá também é uma faceta, Nanã também é uma faceta, Euá também é uma faceta. Assim como Kali, Durga, Sarasvati, Pachamama. Existem muitas facetas em várias tradições, em várias culturas, dessa grande mãe, dessa mãe divina. Essa mãe divina que embala os filhos. Essa mãe divina que acolhe os filhos. Essa mãe divina que é capaz de dar aos filhos as condições de conduzirem a própria vida. Porque a mãe da vida é aquela que torna possível não só a gente viver, como a gente conduzir a própria vida. Retomar esse laço, retomar essa ligação com a mãe divina, com esse útero eterno que gerou todas as coisas, é também uma forma de repensarmos as nossas ações no mundo, o nosso comportamento, a nossa atitude,
a nossa forma de posicionar. Eu falava ontem, quando dizia sobre o Oxum, da importância de nós homens nos reeducar para o feminino, né? A importância de nós homens aprimorar o feminino em nós, resgatar o feminino dentro de nós, né? Há muita rispidez no mundo, há muita ignorância no mundo, há muita falta de sensibilidade no mundo. As pessoas estão muito insensíveis, muito tomadas de reatividade. Elas são cheias de reatividade. Elas são cheias de reações imediatas. Elas não conseguem mais refletir. Elas não conseguem mais interiorizar. Elas não conseguem mais produzir quietude. O que é quietude? Quietude não é solidão. Quietude é produzir silêncio interno. Quietude é produzir harmonia interna. Às vezes a pessoa está com a boca fechada, mas dentro dela faz muito barulho. Às vezes a pessoa é quietinha, é até elogiada porque é quietinha. Nossa, que pessoa quietinha. Mas dentro dela está fazendo muito barulho. Ela fala muito dentro dela. Ela grita dentro dela. Ela tem revoltas dentro dela. Ela tem ódio dentro dela. E essa pessoa está adoecida, né? As pessoas precisam falar o que elas têm que falar. Elas precisam dizer o que elas têm que dizer. Elas precisam saber dizer, saber expressar o que elas precisam expressar. Por quê? Expressar é a melhor forma de você se libertar das amarras que te aprisionam. Expressar é a melhor maneira de você comunicar ao outro parte de si. Então, é muito importante que a gente saiba expressar, é muito importante que a gente saiba se colocar. E para isso, a gente precisa entender muito bem quem nós somos. É uma das coisas mais difíceis é entender quem nós somos. Uma das coisas mais complexas é saber quem de fato nós somos. Porque saber quem nós somos é ter que ir ao encontro, é ter que buscar a nossa real natureza. É aí que mora o perigo, diríamos assim. Porque os atalhos, os caminhos, as fendas, os percursos que me conduz até a compreensão da minha real natureza, eles são tortuosos. Eles habitam desertos, noites escuras, tempestades e temporais. Quanto mais você vai se aproximando de si, quanto mais você vai assumindo uma jornada que vai devolvendo você para si mesmo, mais você vai vivenciando experiências de deserto, de noite escura, de temporais. Mais você vai tendo que passar pelo limbo da prova, né? Mais você tem que passar pelo crivo da sua própria originalidade. Você tem que abandonar questões que foram organizadas em você. A sua personalidade ela é organizada, ela é montada como um quebra-cabeça por uma sociedade complexa, por uma família complicada muitas das vezes, por uma religiosidade completamente obsoleta e cheia de crenças falsificadas. As pessoas acreditam muito em crenças falsificadas. Existem falsas crenças no Ifá, existem falsas crenças no Candomblé, existem falsas crenças na Umbanda, existem falsas crenças na Quimbanda, existem falsas crenças no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. E as pessoas muitas das vezes se apegam a essas falsas crenças, a essas crenças pueris, a essas crenças infantis, que tornam elas muito mais refém delas mesmas do que
de uma verdade sobre elas. Essas falsas crenças podem estagnar nossas vidas e nos bloquear de avançar e de atingir a maturidade que a gente gostaria, sobretudo a maturidade espiritual. Quando eu penso em Iemanjá, quando eu sinto Iemanjá, eu sinto exatamente a mãe que nos educa para a vida, inclusive para a vida espiritual. Porque Iemanjá, diferente de Oxum, ela tem essa presença disciplinar. E Iemanjá, diferente de Oxum, tem essa presença que conduz a gente a algum lugar, a um aprimoramento, a uma maturidade. Porque ela é uma mãe, muitas das vezes tida como rígida, porque ela conduz a maturidade, ela conduz a autenticidade, ela conduz a real natureza da gente. Então ela está muito associada à disciplina. Por isso que na diáspora ela está ligada também ao Batalá, né? Ela está muito ligada ao Batalá e ao Iemanjá, né? Na diáspora ela é colocada como a mãe dos orixás, enquanto o Batalá é o pai dos orixás, né? E na diáspora, Iemanjá é colocado como a senhora das cabeças, né? A mãe que cuida das cabeças. Ela está muito associada à proteção da Ori, né? Juntamente com o Batalá. Eu gosto muito dessa associação, porque, a grosso modo, tem sim a ver com o que ela simboliza, o que ela significa na sua inteireza. Porque nós estamos falando de duas divindades, tanto o Batalá como o Iemanjá, nessa associação afrodiaspórica. Nós estamos falando de duas divindades que têm a ver exatamente com o processo de maturidade espiritual e humana dos indivíduos, das pessoas. Então podemos sim pensar em Iemanjá como essa mãe pedagoga, essa mãe professora, essa mãe didática, essa mãe que sabe conduzir o filho, que sabe levar, que sabe produzir nos seus filhos uma caminhada salutar, um percurso salutar. A gente pode buscar o Iemanjá todas as vezes que a gente se sentir perdido, todas as vezes que a gente se sentir desorientado, todas as vezes que a gente se sentir quebrado por qualquer situação. A gente pode buscar Iemanjá porque ela tem conhecimento, ela tem poder, ela tem autoridade de nos direcionar, de nos devolver para o caminho. Então, a gente pode buscar nela essa orientação para nos conduzir novamente, para nos colocar novamente a caminho, para nos colocar novamente na nossa própria jornada de vida. Como eu ia dizendo, falta no mundo de hoje, em função de todo o frenesi gerado pela modernidade. Eu sou um grande crítico da modernidade. Eu tenho muito problema, eu tenho sérios problemas com a modernidade. Essa modernidade tardia, essa modernidade que não é nem um pouco, mas nem um pouco tão real assim. Porque a gente começou a entender a modernidade como algo, nossa, nós vivemos no mundo moderno. As pessoas chegam a vangloriar, eu vivo no mundo moderno, eu vivo na sociedade moderna. Já viu uma pessoa falando isso? Eu sou moderno. A pessoa não sabe nem o que é moderno, mas ela está dizendo que é moderna. Elas acreditam que ser moderno é acompanhar todo o avanço tecnológico do mundo e todas as questões que esse mundo impõe. Exato. Ser moderno tem a ver com isso também. Só que isso é fictício. Só que isso é uma ilusão de ótica. O mundo, tal como ele vem se organizando, ele está todo programado para nos tornar imbecis. Porque eles querem, a máquina do mundo, quer que a gente funcione como robôs. Então,
Tudo é uma ilusão de ótica. Tudo é uma maneira de fazer-nos acreditar que a gente está avançando, que a gente está evoluindo, que a gente vai chegar num lugar muito significativo, que a gente vai daqui a alguns anos viajar para Marte e vamos tomar café da manhã na Lua, ou vamos passar a lua de mel em Vênus. Isso é ilusão de ótica. Isso é acreditar numa modernidade que investe em tecnologias, em avanços tecnológicos, enquanto vai nos imbecilizando, enquanto vai nos tornando imbecis. Até porque, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente acorda dessa imbecilidade, a vida fica muito chata. Então é muito bom ser imbecil. É muito bom estar anestesiado pela modernidade e seus gadgets, né? Os seus apetrechos, os seus balagandãs, os seus objetos divertidos, passageiros, os seus objetos que tiram a nossa atenção. Esses objetos que a gente fica rolando na tela o tempo todo, isso é um gadget, né? Distraindo, né? Eles inventaram uma máquina que nos distrai. Tudo bem que graças a essa máquina que eles inventaram, eu estou falando com vocês aqui, eu faço vídeo, faço live, eu falo em tempo real com as pessoas que eu amo. Eu consigo ver há 10, 15 anos atrás, nos anos 90, quando eu fui adolescente, a gente não tinha nada disso. Nos anos 90, eu fui um adolescente completamente solitário e dedicado à leitura e aos estudos, né? O que chamavam de CDF, né? Eu era muito CDF, eu era muito erudito, muito inteligente para a minha idade. E eu amava escrever cartas. Eu adorava escrever cartas. Eu tenho uma coleção de cartas escritas. Eu escrevia cartas para as pessoas, escrevia carta para as pessoas que eu gostava que viviam longe, fazia amigos através de cartas. O que a gente faz hoje usando o Instagram, o Facebook, nos anos 80, 90, a gente usava a carta para comunicar, para falar, para compartilhar a vida, né? Essa carta demorava 20 dias para voltar, né? Ou até 1 mês, 2 meses, dependendo. E a gente ficava naquela expectativa da carta, né? Era muito mais interessante escrever cartas do que escrever mensagens no WhatsApp. Era muito mais interessante o gostinho da espera de uma resposta via carta do que a rapidez enfadonha das mensagens do Instagram, do WhatsApp. Não tem nada mais desconcertante e perturbador do que aquele monte de mensagens chegando no WhatsApp. Não tem mais desconcertante e perturbador do que essa vida, essa rotina que nos prendeu a uma máquina, a um instrumento chamado celular, aonde a gente fica ali o tempo todo passando o dedo e passando o tempo, né? A gente está passando o tempo em vez de estar fazendo outras coisas, em vez de estar nos aprimorando. Nós estamos nos entupindo de dopamina, né? De um excesso de prazer que também é fictício, é mentiroso, só está te atrasando na vida. Você vai chegar aos 30, aos 35, aos 40, você vai olhar para trás, nossa, eu não saí do lugar, porque está perdendo tempo. E quando eu falo perdendo tempo, não é de ganhar dinheiro, se tornar um empresário famoso ou um CEO de uma grande empresa, um magnata, não. Está perdendo tempo em se aprimorar, em tornar-se uma pessoa melhor. Primeiro para você mesmo, né? Você não tem que se tornar melhor para os outros. Você precisa tornar-se melhor para você. Você precisa gostar de se olhar no espelho. Mas não porque você tem uma beleza nórdica, indígena, quilombola ou africana do norte.
não é sobre essa beleza, não é sobre essa aparência, não é sobre estética. É sobre olhar no espelho, contemplar a luz que sai dos teus olhos, porque no espelho você consegue ver os teus próprios olhos, você consegue observar os teus próprios olhos, e ali você olhando para você, você olhando para si mesmo, você conseguir dizer bem assim: eu estou gostando da pessoa que estou me tornando. Ou eu não gosto da pessoa que eu sou. Essa sinceridade libera você. Essa sinceridade liberta você. Essa sinceridade possibilita que você se aprimore. Essa sensibilidade faz com que você produza uma outra performance, um outro comportamento, uma outra atitude sobre você mesmo. É um exercício. Olhar no espelho todos os dias e perguntar: em que etapa do meu caminho de aprimoramento eu estou? Eu estou conseguindo concluir a leitura de um livro interessante? Ou eu perco meu tempo inteiro passando a tela do meu celular, enquanto o tempo esvai? Eu estou conseguindo aprimorar no culto do meu orixá? Ou eu estou lá no TikTok, no Instagram, vendo aquelas baboseiras daqueles vídeos falando de orixá, falando daquilo outro? Eu estou praticando o apelé? Ou eu estou vendo o quanto pessoas que eu nem conheço estão se divertindo na vida, postando suas fotos interessantes nas Ilhas Canárias, em Bali ou nas praias do Rio de Janeiro? E você está sentindo inveja porque você não tem dinheiro para fazer isso, você não pode estar lá. Está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo tendo inveja e está perdendo o seu tempo querendo fazer o que o outro está fazendo. É perda de tempo. Quando você pode ler um livro interessante e obter conhecimento, quando você pode aprofundar no seu orixá, aprofundar no Ifá e obter conhecimento, quando você pode praticar uma atividade que pode te render um lucro interessante, quando você pode cuidar do seu corpo, da sua mente, ou quando você pode aprimorar o seu intelecto fazendo um curso de inglês, aprendendo a tocar um instrumento ou aprendendo a cozinhar. O tempo é rico para nos possibilitar a nos tornarmos cada vez melhores. Ô Lu, o que isso tem a ver com Iemanjá? O que isso tem a ver com Iemanjá? Isso tem tudo a ver com Iemanjá. Porque Iemanjá é exatamente a divindade da vida, a mãe da vida, a mãe que possibilita os seus filhos crescerem com maturidade. Muitas mães, no nosso tempo, na nossa era, nesse tempo de mundo, têm sido um desserviço para a criação dos seus filhos. E eu falo isso com muito pesar, porque a mulher, ela é escrachada de todas as formas nessa sociedade machista e nessa sociedade completamente produtiva. Mas há também, de todas as formas, um lugar de levianidade no materno, com todo o desafio que esse lugar se impõe. Eu falo desafio porque quando a gente vai falar do materno, quando a gente vai falar de mãe, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal
e patriarcalizada, onde os serviços da casa, onde os serviços da educação dos filhos, onde os serviços mais corriqueiros que tomam as mulheres de sobremaneira são ocupados por elas. Sobretudo quando essa mulher é mãe. Sobretudo quando essa mulher é mãe e ela é casada. Há um lugar de privilégio, porque a sociedade patriarcal delimita isso para o homem, né? Então a mulher é casada, ela tem 2 filhos, ela tem um marido e ela tem um lar. Por mais que ela não trabalhe fora, porque vários condicionamentos poderiam impedi-la, e ainda quando ela trabalha fora, vários condicionamentos a impedem, que são a lida com as coisas da casa, a lida com os manejos dos filhos. Enquanto os homens, tomados de uma mentalidade patriarcal e também de uma mentalidade preguiçosa, insistem em pensar que esses trabalhos da lida com os filhos e da lida com o lar são de obrigação das mulheres. E aí as mulheres ficam em desvantagem, porque enquanto os homens estão aprimorando, enquanto os homens estão no computador fazendo um curso de inglês, enquanto os homens estão no computador fazendo um curso de gestão em IAD, as mulheres estão ali até tarde da noite conduzindo todo o manejo com esses filhos e essas crianças. Isso é de um pesar tamanho. Mas qual é a crítica que eu estou fazendo? Uma crítica produtiva. Muitas mulheres aceitam esse lugar. É onde entra a minha questão de leviandade. Muitas mulheres não dão conta de romper com esse lugar. Não dão conta também por uma esfera completamente enfadonha e agressiva que não deixa elas adquirir qualquer empoderamento para poder destruir esse lugar. Mas as mulheres precisam emancipar esse lugar. Ela precisa dizer claramente aos homens, aos seus maridos, aos seus companheiros, aos seus parceiros, que eles precisam assumir de forma paritária, de forma igual, esses compromissos com a educação do lar, com a educação dos filhos e com o cuidado da casa. A mulher precisa romper com esse grilhão. A mulher precisa romper com essa jogatina de familiarismo. O familiarismo é um perigo. A ideia de família pode ser altamente perigosa e desqualificada para a mulher. E tem mulheres, e homens, consequentemente, que romantizam isso. Não, meu lugar é esse mesmo, meu lugar é mesmo de preparar comida, limpar a casa e cuidar das crianças. Existe também uma romantização desse lugar, que é a noção de familiarismo. O familiarismo é enfadonho, o familiarismo é obsoleto, o familiarismo é extremamente patológico para todo mundo, para o casal, para o homem, para a mulher e para os filhos. Porque o familiarismo costuma romantizar uma ideia de família, né? Da novela das 8 da Globo, de família do Lebron, família Doriana, que não existe. O familiarismo não coloca as conjugalidades na realidade. Porque as conjugalidades são conjugalidades no plural. A família é a família na multiplicidade, na diversidade. Que entende somente um modus operandi de ser família, pode jogar todo um coletivo familiar, né, num romance que é doentio. Um romance familiar, né, que gera aí caos, que gera problemas futuros terríveis, que tornam pessoas reféns de imagos, de imagens que vão ser perturbadoras em algum momento. É importante pensar essa instituição familiar a partir da singularidade dela. Não obedeça a modelo, não obedeça a padrão, não caia num romance, não caia numa história, num conto de fadas. Pensa
elabore, organize a sua família a partir da sua singularidade. Não tem um modelo. Ai, porque o pastor falou. Ai, porque o padre falou. Ai, porque o babalaô falou. Não vai nessa história. Não. Cuidado com o conselho do padre. Cuidado com o conselho do pastor. Cuidado com o conselho do pai de santo. Cuidado com o conselho do babalaô. Cuidado com o conselho. Tudo bem, você respeita seu babalaô, você foi lá buscar uma palavra do babalaô, ótimo, obrigado babalaô pela sua palavra, volta para sua casa e reflita. Se não servir, joga fora. Ah, eu não posso jogar de jeito nenhum a palavra do meu babalaô fora. Se não servir, joga no lixo. E não vai ficar ofendido. Se o babalaô, se o oluô, se o padre, se o pastor não falou para você uma palavra, uma orientação que reflita de forma genuína o seu vivido, a sua singularidade, amassa igual você amassa papel, e joga no lixo, não serve. Nada de obediência cega. Obediência cega é burrice. Ai, porque o pastor tem a palavra de Deus. Você também tem a palavra de Deus. Não é só o pastor que tem a palavra de Deus. O pastor pode te ofertar uma reflexão, um aconselhamento salutar. Mas o pastor também pode te ofertar um aconselhamento nefasto, que está acabando com a tua vida, que está te aprisionando. Da mesma forma, de igual maneira, o pai de santo, a mãe de santo, o oluô, o babalaô e alaô, que seja, o padre, a madre, o sheik, o rabino, que seja. Trocar informações, pedir um aconselhamento de quem tem condições de te aconselhar é positivo, ok? Muito bom, você está agoniado, você está com o coração preso e você liga para o padre, para o seu pastor, para o seu babalaô e pede uma palavra. Ô, Lu, me dá uma palavra sobre isso. Não tem problema você pedir. Mas depois que o Lu dá a palavra dele para você, recolhe dentro de você mesmo e reflita. Isso que o Lu me disse combina com a minha singularidade? Combina com o que eu de fato preciso? E aí você tem que ter uma maturidade muito forte. Você tem que ter uma postura muito honesta, porque nem sempre o que você precisa também é o que você quer. Nem sempre o que você quer é o que você precisa. Então tem que ser muito honesta também com você mesma. Porque às vezes você quer alguma coisa que é da ordem do impossível. Às vezes você quer alguma coisa que é muito mirabolante. Então descer para a realidade, colocar os pés no chão, né? E no âmbito familiar, pensar a estrutura familiar a partir da sua própria singularidade, não da singularidade do vizinho. Ah, eu quero ter uma família igual ao meu vizinho. Não, você não pode ter uma família igual ao teu vizinho. Você não pode educar os seus filhos igual o teu vizinho educa. Você não pode estabelecer padrões, modelos para educar os teus filhos. A educação dos seus filhos, a estrutura do seu lar, precisa obedecer à singularidade de vocês. Que de vocês? Quem? O teu companheiro, você, teus filhos, a dinâmica da tua família. Você precisa construir essa dinamicidade. Você precisa construir essa particularidade. Muita gente entra num caos familiar, com problemas dos mais complexos, porque está baseado em padrões, está baseado em modelos, e em ficções, né? Vê muita televisão. Tem gente que vê muita televisão.
Tem gente que vê tanto novela, televisão, que fica imaginando, se a minha família fosse igual àquela da novela, sabe? Todo mundo bonitinho, sentado na mesa, comendo comportadinho. Isso é ilusão de ótica. Você está projetando, em vez de estar vivendo a sua realidade. Então, Iemanjá é essa condutora da família, né? Essa mãe que sabe conduzir os filhos, que sabe conduzir a família, que sabe entregar para a família a sua singularidade, que sabe perceber a família a partir da sua própria singularidade, a partir do seu próprio jeito de ser, a partir da sua própria maneira de ser. Nós precisamos começar a decepar a ilusão de ótica. A gente precisa começar a jogar fora tudo aquilo que não nos pertence, não tem nada a ver com a nossa singularidade. E as coisas que têm a ver com a nossa singularidade, com a nossa natureza, nem sempre são coisas que a gente gosta. A gente pode estar acostumado a gostar de coisas que não nos convém, viu? Preste atenção, hein? A gente pode estar acostumado a gostar de coisas que não nos convém. E a gente está convicto de que é por ali, de que é isso mesmo. Mas é porque você acostumou a gostar de coisa que não lhe convém. Você acostumou a ser como não convém. Porque tem muita gente que é aquilo que ela não é. Ela só é uma fantasia. Ela passa por ser uma pessoa que ela não é. Existe muita gente assim. Ela está sendo alguém que ela não é. Entende o que eu estou dizendo? Mas ela acostumou a ser uma mentira. Ela acostumou a ser uma ficção. Ela acostumou a ser um personagem. Tem gente que acostuma a ser um personagem. Tem gente que está acostumada a ser um personagem, a atuar. Mas ela não consegue ser ela mesma. Vocês acham que uma pessoa que não consegue ser ela mesma está feliz? Vocês acham que uma pessoa que não consegue ser ela mesma, que não consegue ter um encontro real com a sua natureza, está feliz? O que é a felicidade? É as fotos bonitas no Instagram? O que é a felicidade? É a estampa que as pessoas compartilham com os outros? O que é a felicidade? Isso que eu quero te mostrar para te causar? Não, gente. A felicidade não é nada disso. Se você sente ciúme do que você vê, se você sente inveja do que você vê do seu vizinho, do seu amigo, do seu conhecido, se você sente desconforto porque você queria também ter tudo aquilo, você está indo para um caminho muito errado. Ou a sua noção de felicidade, de realização está muito errada. Você precisa modificar isso. Você precisa quebrar isso dentro de você. Porque felicidade, realização não tem nada a ver com isso. Você pode estar vendo uma ficção também. O outro pode estar montando um quebra-cabeça só para te impressionar. E você está comprando, consumindo a ilusão de ótica que o outro montou para te capturar. Olha o que essas redes sociais fazem com as pessoas. Montou um quebra-cabeça para você. As pessoas montam quebra-cabeças. As pessoas montam uma ilusão de ótica para causar impressão e para gerar em quem elas querem que seja gerado uma série de idealizações. É quando você se perde, é quando você perde o teu tempo. Eu estava vendo os adolescentes, estava conversando com os adolescentes um dia desse, e eu vi o quanto os adolescentes, os jovens em geral, estão reféns disso. Porque falta reflexão. Falta reflexão.
A escola está reduzindo a reflexão. A escola está cada vez mais na repetição. Ensinar matemática, ensinar geografia, ensinar história, aquelas coisas tudo dentro de um bloco, né? Assim, parâmetros, como diz o nome, né? Parâmetros curriculares, né? Não tem espaço para liberdade. Essa educação é tão imbecil, essa pedagogia é tão imbecil, que ela não tem espaço para liberdade. Então essas crianças não conseguem construir campos de reflexão. Porque a escola está refém dessa máquina que produz imbecis, que produz seres robotizados. Não há espaço para reflexão. Esses adolescentes, esses jovens não estão nem lendo. Eu acho que eu fui um adolescente prodígio, porque com 12 anos eu estava lendo alta literatura. Com 12, 13 anos eu estava fazendo uso de alta literatura, de literatura de ponta. Estava lendo livros de 400 páginas, 500 páginas. Porque a literatura, a leitura, produz na gente a capacidade de reflexão. TikTok não produz reflexão. Instagram pode ser que um pouquinho, com algum conteúdo interessante. Mas alguém que fica o dia inteiro passando no TikTok assim, ó, vendo aquela palhaçada, aquilo não produz reflexão nenhuma. Aquilo produz atrofia mental, né? A pessoa fica atrofiada. E aonde não tem reflexão, aonde não tem pensamento, aonde não tem abstração, né? Por isso que é importante a reflexão. Porque com a abstração a gente consegue ir além, a gente consegue elaborar, a gente consegue sentir, a gente consegue tatear outros campos para além daquilo que está ao nosso redor. Então não há espaço. E quando esse adolescente, esse jovem chega em casa, os pais também não têm tempo de produzir esse campo reflexivo, porque muitas das vezes os pais também estão ali no TikTok, passando, condicionando a vida a uma produção dopaminérgica da existência, né? Tá todo mundo dopado, cheio. A garrafa está entornando. É muito estímulo. Aí não dorme de noite, tem insônia, tem pesadelo. Por quê? Porque é muito estímulo. E o estímulo exacerbado gera a necessidade de busca de prazer. Porque você está com os estímulos todos aflorados, entornando. Quando chega a noite, vai dando 9 horas, 9h30, você precisa baixar os estímulos para você permitir com que o hormônio da melatonina seja desencadeado naturalmente e você entra no estado do sono. Se você mantém os estímulos bem alto, você vai ter de buscar prazer. Prazer visual, prazer sonoro, prazer do paladar, prazer olfativo. E aí você não vai conseguir entrar no processo de sono. Você não vai deixar a melatonina natural do teu corpo produzir o estado do sono em você. Isso é excesso de dopamina. Excesso de dopamina gera estímulos exacerbados. Vai dando 9 horas, as crianças também, né? Você deu um celular para o seu filho, né? A criança tem 4 anos, está ali no celular. Ela sabe mexer no celular melhor que você. Eu vi numa ocasião uma pessoa, a filha tem 4 aninhos, e ela sabe mexer no celular melhor do que o pai e a mãe. 4 aninhos. Aí vai dando 9 horas, essa criança já devia estar dormindo, ela quer continuar mexendo no celular. Vai dando 10 horas, ela quer continuar mexendo no celular. Vai dando 11 horas, ela quer continuar mexendo no celular.
O pai e a mãe perderam completamente a credibilidade com essa criança, porque ela dopou já ela, né? Então ela vai fazer pirraça, ela vai gritar, ela vai espernear, os pais estão cansados, já é 10 horas da noite, ninguém quer dar conta daquilo, dá o celular para essa criança ficar calada. Aí deu meia-noite, a criança está esfalecida, ela vai dormir, esfalecida, só que ela está toda contaminada. Essa criança está toda intoxicada com a energia desse gadget, desse objeto digital, desse objeto tecnológico que é o celular. Esse modelo de educação não é uma educação para a vida. Você não está educando o teu filho pequenininho para a vida dessa forma. Hoje pode estar tudo sob controle. Ou nem está e você não está percebendo. Mas amanhã você vai falar assim, nossa, por que isso gerou aquilo? Por que aquilo gerou aquilo outro? Por que está assim? Por que está assado? Aí você vai entender que há um histórico, que há uma realidade anterior que levou aquilo. Porque nada é produzido do nada. As coisas são produzidas em camadas. As coisas são produzidas em processos. As coisas são produzidas em percursos. As coisas são produzidas paulatinamente. Elas têm um histórico. Elas têm acontecimentos que norteiam elas. Elas têm acontecimentos que referendam elas. Elas têm acontecimentos que produzem elas. Estar atento é perceber de que forma os manejos que a gente vai ofertando à vida, a nossa vida, a vida dos nossos, vai produzindo uma subjetividade, ou vai produzindo subjetividades completamente corrompidas. Se você é praticante do culto tradicional iorubá, se você é praticante do culto tradicional de Ifá-Orixá, se você é praticante do candomblé, da umbanda, da quimbanda, das tradições afro-brasileiras, você tem uma pedagogia própria para se educar, para educar os teus filhos e para construir o teu lar. Aprender essa forma de viver, de estar na vida, a partir dos nossos construtos africanos, a partir dos nossos manejos de herança africana, a partir dos nossos métodos ancestrálicos, é fundamental para a gente sobreviver ao mundo que está o tempo todo compactado, organizado para nos esfacelar, para nos adoecer, para nos vilipendiar, para nos violentar. Abandonar a crença de que somos evoluídos, abandonar a crença de que somos o centro do universo, abandonar a crença de que somos muito importantes. Nós não somos o centro do universo, nós não somos muito importantes e nós não somos o centro de nada. Nós só somos mais uma espécie vivendo neste planeta. Nós dividimos a Terra, nós dividimos o Aê com várias outras espécies, inclusive com espécies invisíveis. Tá? As pessoas ficam perguntando, os cientistas ficam perguntando, existem vida em outro planeta? Existem vida, nananã? Existem vidas em outro planeta. Existem vidas invisíveis. Existem vidas que não são antropomorfizadas. Existem vidas que não são como a minha e a sua. Existem corpos, existem seres que não são humanos, que não é igual a mim, igual a você. Essa galáxia é povoada por seres invisíveis. Enquanto eles estão querendo achar vida antropomórfica, né? Ou seja, vida humana, material, em outros espaços, entre as galáxias, eles não entenderam que esse universo dotado, dominado por energia gravitacional, é habitado por seres outros, por seres invisíveis, por seres que a gente não vê com essas lentes, por seres que não conseguem ser atingidos pela lente dos nossos olhos. A nossa visão de ótica, o nosso olhar não consegue capturar esses seres invisíveis que povoam galáxias
galáxias e galáxias desse grande cosmo que é o universo. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não vivemos sozinhos na Terra. A gente precisa saber que habitamos este mundo chamado Terra com outros seres. Seres animais, seres minerais, seres vegetais. Nós dividimos esse planeta com as plantas, com as árvores, com os rios, com os animais, com as bactérias, com os vírus, com os mortos, com os espíritos, com as almas penadas, com os obsessores, com a Jogum, com mula sem cabeça, com Saci Pererê. Nós dividimos esse mundo com múltiplos seres. Nós habitamos um planeta chamado a Terra, que é habitado por multiespécies, ok? Nós não somos os únicos, tá? E abandone essa ideia de que somos evoluídos. A planta que está no vaso na sua casa, que você joga água todo dia, pode ser mais evoluída que você. O gatinho que perambula pela tua casa e fica de olho em você, pode estar anos-luzes na sua frente. A formiga que trabalha silenciosa no seu jardim pode estar milhares de anos na sua frente. Então, é melhor a gente aprender a dividir essa casa comum com essas multiespécies, com todos os seres que aqui habitam. Eu peço a Iemonjá que nos ensine a viver neste mundo, que nos ensine a habitar este planeta Terra, o Aie, de uma forma salutar. Que ela nos ensine a gente a ser, sobretudo, melhor para nós mesmos, melhor para os nossos, né? Que ela nos ensine a nos salvar e salvar os nossos das intempéries desse mundo, de toda a problemática que existe nesse mundo, que é feita, que é produzida, que é gerada para nos adoecer, para nos esfacelar, para fazer nós desistirmos de nós mesmos. Quando a sua cabeça cansar, quando você pensar em desistir, quando o pavor tomar a tua mente e o teu coração, coloca a tua cabeça no chão para Iemonjá, suplica a Iemonjá o teu frescor, suplica a Iemonjá a tua vitalidade, porque Iemonjá é a mãe da vida, é a grande mãe divina que embala seus filhos com amor, com ternura e com harmonia. Uma ótima quinta-feira para todos. Nos encontramos amanhã no Café com Olua Delonã, às 8h30 da manhã. Iemonjá Ibaú, Iemonjá Ibaú, Iemonjá Ibaú. Epa o miô, epa o miô, epa o miô, Iaú minibu, epa.